Bom, pessoal, vamos falar agora sobre o objeto do conhecimento da nossa aula de matemática, né? A gente já vem aí nas aulas estudando a questão da geometria, né? Estudamos as figuras geométricas, tridimensionais, o cubo, o paralelepípedo, a pirâmide de base triangular, a pirâmide de base quadrada, estudamos a esfera. Depois estudamos as regiões planificadas, certo? Nós observamos o cubo aberto, observamos aí também a planificação da pirâmide. Estudamos também a questão da vértice, face e arestas, lembram? Depois estudamos as regiões planas. Expliquei nas aulas a diferença entre regiões planificadas, que é quando você abre o cubo e deixa a figura planificada, e estudamos depois as regiões planas, que quais são elas? Estudamos algumas: quadrado, o retângulo, o triângulo. Estudamos alguns nomes de alguns triângulos. Depois estudamos, turma, a questão da simetria. Lembram? Quando temos dois lados e quando sobrepostos ao outro fica iguais, certo? Estudamos, depois da simetria, estudamos o contorno das figuras. Eu mostrei para vocês como descobrir os contornos das figuras, lembram? Somando todos os ladinhos, certo? E hoje, continuando ainda falando sobre dentro da geometria, nós vamos estudar outra figura geométrica. Muitos não a conhecem como figura geométrica, mas é uma figura geométrica, que é a questão da reta. Vamos começar pela reta. Depois da reta, aí nós vamos observar a semirreta e o segmento de reta, ok? Guarde aí. Pronto, turma. O que é a reta? A reta, preste atenção, a reta é formada por infinitos pontos que estão alinhados. Ela é ilimitada nos dois sentidos. Quando construímos uma reta, devemos utilizar letras minúsculas para representá-la. Observe. Então, a reta, o nome já diz, é uma reta. Ficou torto. Temos aqui o exemplo de uma reta. Turma, uma característica da reta é que ela é ilimitada. Veja que aqui nós temos esse ponto e esse ponto. Ele não tem fim, ele continua. Tá? A seta indica que não tem fim, é ilimitado. E a reta, turma, ela possui nome. Por exemplo, essa aqui é a reta S. Ela é sempre caracterizada, o nome dela vem sempre com a letrinha minúscula. Aqui nós temos a reta S. Por exemplo, se eu vou formar aqui uma reta, pronto, eu coloco aqui a reta. Essa reta vai ser a reta A, reta B, pode ser a reta C. A reta é sempre indicada com a letrinha minúscula, certo? Preste atenção, da reta, aí sim vem a semirreta, o segmento de reta, é o que nós vamos ver agora. Pronto, turma, aqui nós temos a semirreta. Preste atenção, a diferença da reta para a semirreta. A semirreta possui origem, mas ilimitada, do outro sentido. Isto é, possui início, mas não tem fim. Tá? De novo, a semirreta possui origem, mas ilimitada no sentido oposto, em outro sentido. Isto é, possui início, mas não tem fim. Vamos ver aqui. Pronto, aqui eu tenho a semirreta P. Qual é a origem dela? Nesse ponto aqui. Ó, veja o pontinho aqui. Ó. Essa é a origem, marca a origem. Aqui, como tem a seta, indica que ela é infinita, que ela segue. Ok? Então, uma das diferenças da reta para a semirreta é que a semirreta ela possui um ponto de origem, certo? E no outro ponto é infinito. A seta aqui indica que ela não tem fim, certo? Nós temos aqui a semirreta P, no caso aqui, ponto P.
com letra maiúscula. Outro exemplo aqui, temos este ponto que marca a origem, e no outro sentido tem a seta que marca que não tem fim. Ok? Então, qual é a diferença da reta para a semi-reta? Vamos relembrar? A reta, ela não possui fim nas suas extremidades. Ela segue. E ela é marcada com a letrinha minúscula. Pode ser um S, pode ser um T, ok? A semi-reta, ela possui um ponto de origem. E na outra é infinito. Nós temos aqui o ponto P, vou colocar o ponto B. Certo? É fácil. Continuando. Pronto. Vocês já viram o que é a reta, já viram o que é a semi-reta. Agora vamos compreender, turma, o que é o segmento de reta. Preste atenção. O segmento de reta é limitado por 2 pontos, tá? Preste atenção, ele é limitado. O segmento de reta é limitado por 2 pontos da reta. Então, nós temos aqui a reta. Onde é que está o segmento de reta? Aqui, ó. Esse ponto aqui, nós chamamos de segmento de reta. Por quê? Porque ele é limitado. Ele começa... Opa, não começa. Ele tem aqui o ponto A e tem o ponto B. Essa aqui é a reta. Esse pedaço, que é limitado do ponto A para o ponto B, é o segmento de reta. Como é que nós identificamos o segmento de reta? Assim. Esse segmento de reta aqui pode ser identificado AB, ou eu posso colocar o contrário, BA, e sempre com tracinho em cima. Então, aqui eu tenho o segmento de reta AB, certo? Eu identifico assim. Entendido? A parte entre os pontos A e B, a parte entre os pontos A e B é chamada de segmento de reta. Veja mais segmentos de reta. Mais exemplos aqui, ó. Aqui eu tenho outro segmento de reta. Que tem aqui o ponto A, ponto B. Aqui eu tenho outro, ó. É o segmento de reta. Como é que eu indico ele? Um Q e um P e um tracinho em cima. Certo? Vamos ver isso mais na frente. Continuando. Então, aqui para você entender melhor, turma, tá aqui os três juntos: reta, semi-reta, segmento de reta. Bom, aqui eu tenho a reta, aqui eu tenho a reta, certo? Não tem princípio, não tem fim. Aqui eu tenho semi-reta, tem a origem, semi-reta, tem princípio, mas não tem fim. E o segmento de reta, começa no ponto A e no ponto B. Ok? Outra característica, turma, é a questão da posição, retas, posições. Vamos lá. A linha reta pode ter as seguintes posições. Horizontal. Pronto, aqui eu tenho a reta S. Ela está na horizontal. Veja, lembra do horizonte, lembra do sol quando nasce. Outra posição da reta, ela pode estar na vertical, ok? O nome dessa posição é vertical. Aqui nós temos a outra aqui, uma reta inclinada. Ficou meio torto, mas aqui nós temos uma inclinação, uma reta inclinada. A reta aqui é a reta F. Turma, agora preste atenção aqui, ó. Nós temos, ó, quando uma reta cruza com outra, nós indicamos que essas retas são concorrentes, porque elas se cruzam, tá? São concorrentes porque se cruzam. E o local onde elas se encontram é o ponto D. Então, as duas retas aqui,
Elas se cruzaram e o ponto onde houve o cruzamento é o ponto D, certo? E temos aqui a paralela, que é uma reta ao lado da outra na mesma direção. Veja aí, elas estão na mesma direção. Pode vir assim e pode ser assim, certo? São paralelas, ok? Essas retas aqui, essa, vamos lá, vamos supor aqui. Tem uma reta A e a reta B. Elas são paralelas? Não, por quê? Porque elas estão em direção diferente. Aqui elas vão se cruzar. Ó, elas se cruzam, por isso que elas não são paralelas. Certo? Mais exemplo aqui em relação à posição. Ó. Paralelas. Temos aqui a reta S. A reta S e a reta T são paralelas. Reta U e V também são paralelas. E temos aqui três retas paralelas. Reta D, reta E e reta F. Então, turma, para proporcionar o aprendizado melhor, nós iremos agora resolver uma atividade no livro didático, tá? Pega o livro de vocês na página 45. Página 45. Vamos tentar resolver aí a questão 1, tá? Bom trabalho.